roteiro para Roma, para essa querida cidade da Europa que guarda muita história, né? História do Império Romano, de povos bárbaros que chegaram até lá. Uma cidade que guarda construções que remontam um período antes de Cristo, né? Então, se você quer saber de um roteiro para a cidade, para essa cidade da Itália, Roma, e de como você também pode aproveitar para fazer um tour gastronômico, se liga nesse episódio do Diversa Língua, que eu estou trazendo aí o que é que a gente fez lá, né? Eu estive em Roma recentemente, vou trazer o que é que a gente fez em 4 dias que ficamos lá. Vou falar das coisas boas, das coisas ruins. Teve muito mais coisa boa do que ruim e vou dar dicas de restaurantes que vocês podem também desfrutar da gastronomia italiana. Então, pessoal, eu tô aqui com as minhas anotações aqui, ó, sobre o roteiro, o que é que a gente fez em 4 dias em Roma. Isso vai depender de como você quer desfrutar dessa viagem. Por exemplo, eu não sou uma pessoa muito religiosa, então eu não coloquei como objetivo de ver o Papa e nem de estar muito dentro de igrejas, apesar de que eu fui para bastante igrejas. Mas aí vai ficar a seu critério, você vê o que é que pode encaixar nos seus interesses. Por exemplo, eu coloquei como interesse, né? Para mim e para minha esposa, a gente visitar primeiramente o Coliseu e o Panteão. Então, para mim, eram 2 lugares, né? O Coliseu, o Fórum Romano e o Panteão, que não poderiam ficar de fora do nosso roteiro. Então, outras atrações poderiam ficar de fora, mas isso não. Então, eu vou colocar aqui o que é que a gente fez no primeiro dia. Então, no primeiro dia, enquanto eu falo, pode ser que apareça aí algumas imagens, se você estiver ouvindo no Spotify, pode ser que você não veja as imagens da nossa viagem, né? Então, vamos para o primeiro dia. Antes de falar do primeiro dia, eu gostaria de falar que logo quando a gente chegou lá, que a gente chegou no período da noite, a gente já foi saborear da comida italiana num restaurante que ficava próximo de onde estávamos e estava próximo de Roma Termini, que é a estação central de trens, né, de Roma. E lá tinha um restaurante próximo que era o Andrés. Lá a gente já comeu nhoque, né, tanto eu quanto a minha esposa. E saboreamos também um tiramisu de sobremesa. E aí a gente já parte para o primeiro dia. No primeiro dia eu queria muito visitar o túmulo do Papa Francisco, né? Apesar de eu não ser uma pessoa muito religiosa, eu considero o Papa Francisco como uma das pessoas que mais pregavam a paz, né? Dos papas que eu conheci, assim, foi dos que eu achei que era mais simples, uma pessoa simples e que pregava a paz e pregava o diálogo. E agora eu tô aqui na estação Termini, Roma, que é uma estação enorme. Olha só. E daqui estamos a caminho da Basílica de Santa Maria Maggiore, que é o nosso primeiro ponto de hoje. Sono all'Italia, sono a Roma e stiamo a Basílica de Santa Maria Maggiore, onde o Papa Francisco está sepultado. E aí eu aconselho quem tem esse mesmo interesse de ir de calça jeans, né? Calça comprida, porque você pode ser barrado se você tiver de short ou de calção. E também evitar ter coisas na cabeça, né? Chapéu ou qualquer coisa. Pronto, e aí lá eu vi o túmulo bem simples, vai passar aí as fotos, né? Rezei pela minha família. E também contemplei um pouco da arte sacra que tem dentro da igreja, de toda a exuberância da igreja de Santa Maria Maggiore. Como lá era próximo de onde a gente estava e a gente queria chegar ao Coliseu, que era um dos nossos destinos no primeiro dia, a gente verificou o que é que teria pelo caminho. A gente viu que tinha a Basílica de São Pedro in Vicoli, onde havia uma obra de Michelangelo, né, que é o Moisés de Michelangelo. Para se ter ideia, essa obra, assim, a gente chegou lá, né, tá em perfeito estado, parece que havia sido restaurado em pouco tempo, e a obra ficou tão perfeita
que diz que Michelangelo pegou um martelo e bateu no joelho do Moisés e disse: "Por que não falas?", né? Porque ele achou muito perfeito, né? A obra-prima. Dizem que ele fez a estátua na mesma época que ele estava pintando a Capela Sistina, e ele gostava muito mais de esculpir Moisés do que pintar a Capela Sistina. Um detalhe é que essa estátua de Moisés possui 2 chifres. Isso deve ser um erro de tradução, porque no hebraico, quando foram traduzir, as primeiras traduções, ao invés de dizer raios de luz, colocou como chifres, né, cornos. E aí, na época que o Michelangelo fez a estátua, né, esculpiu a estátua, ele achava que aquilo deveria ser 2 chifres. E no caso, deveriam ser 2 raios de luz. Mas é isso, somente isso. Aqui em Roma é assim, pessoal. É a cidade das 7 colinas, subindo e descendo ladeiras, ou subindo e descendo escadas, né? Já fomos a Santa Maria Maggiore, já passamos ali na San Pietro in Vicoli, que é uma basílica que tem o túmulo do Papa Júlio, acho que Júlio II. Se tiver errado, eu vou colocar aí o nome certo. E tem a estátua de Moisés, feita pelo Michelangelo, né? Vale a pena o passeio se você estiver indo em direção ao Coliseu. De lá, a gente foi rumo ao Fórum Romano, a parte externa do Fórum Romano. Não decidimos entrar logo, porque a gente só poderia entrar a partir do horário marcado no Coliseu. Então a gente teria que ir para o Coliseu primeiro para depois entrar no Fórum Romano. Aí a gente conseguiu contemplar, ver várias estátuas de Júlio César, construções antigas, né? Tudo feitas no período do Império Romano. Também vimos lá o mercado de Trajano, a gente passa por lá outra vez, em um outro passeio, e de lá a gente foi em direção ao Coliseu. Caramba, pessoal, aí ó, Coliseu aí no final da rua. As aulas de história agora vão virar realidade, né? Coisas que a gente só via no livro de história. Hoje vou ver pessoalmente e dentro do monumento. Caramba, a minha sensação aqui é indescritível. Eu nem imaginava um dia estar aqui em Roma e no Coliseu. Então a gente foi em direção ao Coliseu e lá a gente foi primeiro ver o Arco de Constantino, né? Olha só, Coliseu ali e ali o Arco de Constantino. Foi criado pelo primeiro imperador romano que se converteu ao cristianismo, né? E há partes desse arco que foram tirados de outros templos. Então Constantino ele delapidou patrimônio público na Roma Antiga, e aí tem coisas do templo de Trajano, do templo de Marco Aurélio e de outro imperador que agora eu não me recordo o nome. Então ele delapidou os templos dos outros imperadores para construir isso aí. E Constantino, né, que dá o nome a Constantinopla, foi a capital do Império Romano do Oriente, Império Bizantino. Foi o primeiro imperador que se converteu ao cristianismo, né? Eu vou colocar as datas de quando isso foi construído, que agora eu não estou com elas na cabeça, mas vale a pena vir para ver e depois passar aqui no Coliseu, né? Que é o principal, um campo de batalhas de gladiadores, de caças a animais. Dizem que havia até competição de navios aí dentro, mas já há controvérsias. Muitos cientistas dizem que talvez isso nunca aconteceu e que depois o Coliseu serviu para foi palco de celebrações religiosas, foi delapidado também, então virou uma pedreira na qual muitas pessoas do Império Romano iam ao Coliseu para tirar calcário, tirar mármore, tirar
pedras do Coliseu para construir outros edifícios, né? Então ele virou uma pedreira, né? E parece que a última batalha que teve lá foi em 345 depois de Cristo. Última batalha de gladiadores. E ainda teve uma caça a animais e depois parou. E o tempo, né? Dizem, porque que ele não tá mais do jeito que tava? E tem uma parte sul que foi, acho que é a parte sul que caiu e não tá completo como a outra parte. Isso deve ser ao efeito do tempo. Houve também terremotos em Roma, mas os cientistas dizem que a principal causa de ele ter ficado assim, né, deteriorado, foi por conta que virou uma pedreira mesmo e as pessoas foram delapidando, tirando pedras daí para construir casas e construir outros edifícios, né? De lá a gente decidiu almoçar ali perto. Existe um restaurante, né, pequeno, que é mais despachado assim, de você comprar e você pode levar para comer, ou então come lá em umas mesinhas com uns bancos mais altos, que é lá Prezzolina. Então não dá para reservar lá, é uma coisa mais rápida assim, mais despachada. Lá a gente comeu pizza romana e o supplì, né, o famoso supplì, que é um salgado feito como se fosse assim um risoto em formato de coxinha e frito. Então, para mim, eu comeria supplì todo dia. E foi muito bom. E a gente comeu isso e já foi direto para o Coliseu. No Coliseu, a gente não pegou muita fila, porque a gente já tinha comprado os ingressos de forma antecipada. Lembrando que os ingressos não são tão caros, é em torno de 18 euros, mas tem que reservar com antecedência. Nós tentamos reservar com 25 dias de antecedência e já não havia vaga. O que é que eu fiz? Eu reservei no Airbnb, que era muito mais caro. Para você ter ideia, eu e minha esposa saía por 109 euros, sendo que os dois no ingresso oficial sairia por 36 euros. Então, priorize os ingressos oficiais. E aí eu fiquei olhando, né, no site oficial todo dia, para ver se aparecia a vaga. E quando apareceu, comprei e pronto. 36 euros, 2 pessoas, e cancelei o do Airbnb, né? E aí eu não tive que pagar o do Airbnb. Então a gente entrou no Coliseu, assim, tudo muito exuberante. Lemos algumas partes da história, tentamos seguir o guia de áudio que você pode usar com o telefone, né, com o celular. E quando a gente estava na parte externa, que a gente começou a tirar fotos assim da arena lá, a gente não foi até a arena, mas a gente ficou na parte da arquibancada, né, que era como se fosse a arquibancada, no anel superior, e ficou tirando fotos e fazendo vídeos. Meu amigo, o tempo começou a fechar e caiu uma chuva que iniciou com um granizo assim bem pequeno, e depois foi uma chuva, uma tempestade, e a gente passou muito tempo dentro do Coliseu. Então, pessoal, quando chegamos aqui, começamos a nossa rota sem chuva. E agora tá chovendo, relampejando, repanguelejando, né, como diz no cearês, e caindo granizo também, né? Então, a gente viu que o tempo iria fechar. Já nos preparamos com as capas de chuva. Mas vale muito a pena vir, viu? É um passeio fenomenal, um passeio no passado. Ali, onde ficava a arena, aqui onde ficavam os animais enjaulados, os gladiadores. Existem umas escotilhas para trazer eles para a arena. E é chuva, menino, muita chuva aqui no Coliseu. Pessoal, é por isso que se acaba, né? Porque negócio assim no relento, olha aí.
E a chuva comendo de esmola. Aí como é que o negócio consegue ficar... consegue ser preservado do jeito que era na época dos romanos, né? Não tem como, né? Todas as intempéries do tempo, também usaram ele como uma pedreira, né? Então é isso, mas vamos sair da chuva. Então assim, a gente passou muito tempo no Coliseu, não deu para visitar o Fórum Romano, que era o que a gente gostaria de fazer no mesmo dia, né? E de lá a gente só saiu, circundou o Coliseu, né? Tirou fotos do lado de fora, viu algumas inscrições e tal, e ficamos um tempo ali. E de lá a gente já foi para a nossa hospedagem, para depois ir para o restaurante do primeiro dia, que foi sensacional. Foi uma dica de um casal de youtubers brasileiros, eu vou colocar aí na descrição, que é o La Galina Bianca, provando a carbonara trufada aqui do La Galina Bianca. Muito bom, é bem diferente da do Brasil. Tem uns pedaços que é como se fosse bacon, mas é bochecha de porco. E também tem uns pedaços do cogumelo, né? Por isso que é trufada. Esse restaurante foi fenomenal. A gente pediu a famosa carbonara trufada. A gente também pediu um zucchini flower, que é uma flor de zucchini, que é um vegetal. Era tipo empanado e estava muito gostoso. Isso como entrada. Comemos a carbonara com vinho e água. E no final, tiramisu. E olha, eu já vou adiantar, foi o melhor tiramisu da minha vida. Eu comi lá nesse La Galina Bianca, então vale muito a pena pedir o tiramisu lá de sobremesa. Agora vamos para o segundo dia, né, de Roma. Segundo dia de Roma, a gente tinha um passeio de tour guiado já marcado para algo em torno das 11 horas, eu acho. E aí, o que é que aconteceu? A gente tinha que ir ainda ao Fórum Romano, porque para vocês ficarem ligados, se você compra um ingresso do Coliseu, que dá acesso ao Fórum Romano também, né? E ao Monte Palatino, você tem de visitar o Fórum Romano em até 24 horas da entrada do Coliseu. Então, se a gente entrou no Coliseu às 14 horas, a gente tinha que entrar no Fórum Romano até às 14 horas do outro dia, né? Então, como a gente não conseguiu ir no Fórum Romano no mesmo dia do Coliseu, por conta da tempestade do temporal que caiu, a gente deixou para o dia seguinte. E aí a gente teve que fazer o percurso do Fórum Romano em um tempo mais apressado, e por conta disso a gente não conseguiu ver tudo o que tinha lá no Fórum Romano, né? Mas a gente conseguiu ver o Arco de Tito, né, logo na entrada, que a gente entrou por lá, próximo do Arco do Tito. A gente viu o Arco de Severus. Enquanto eu estou falando, deve estar aparecer aí as imagens. É o Templo de Saturno, a Cúria de Juliana, né? A Basílica de Magêncio, incrível a Basílica de Magêncio, né? Com muitas, assim, uma parte da estrutura do teto ainda lá de forma quase que intacta, né? Desgastada, mas você consegue ter uma noção de como era grandioso aquilo dali. E daí a gente foi pro Walking Tour, né? Esse Walking Tour foi em inglês, daí a importância de vocês saberem uma outra língua. No caso lá em Roma, eu me comuniquei muito com o pouco italiano que eu ainda sei quando eu tentei aprender o italiano, e ouvi algumas audiolições, vi alguns vídeos no YouTube, que também me ajudou, né? E também me comunicava em inglês. Então no Walking Tour foi em inglês, foi no Guru Walk,
Eu vou deixar aí na descrição desse vídeo. E aí a gente era um free walking tour. No final você dava um valor que você achava. Eles sugerem lá um valor, mas você dava o que achava que foi. E a gente começou no Altare della Patria, que é um monumento lá, um prédio imponente que tem na Itália, com a figura de Emanuele II, acredito que é quem é o patrono da pátria da Itália, né? Foi quem fez com que o país surgisse, né? O país Itália, porque que dali muito antigamente era Império Romano. E aí de lá a gente viu também o Palácio Venezia, que foi um palácio foi muito utilizado pelo Mussolini. Também ouvimos a história de que Bonaparte também já esteve na cidade de Roma quando houve as invasões napoleônicas. Tem lá o Palácio Bonaparte, acho que a mãe dele ficou lá também. De lá a gente também visitou o mercado de Trajano e o guia explicou sobre o mercado de Trajano, que dali deve ter sido o primeiro shopping, né, do mundo no qual havia distribuição de comida para os habitantes de Roma. De lá a gente passou na Universidade Gregoriana. Antes houve uma explicação de como a cidade possui muitas fontes com água potável que você pode beber e a forma correta de beber na fonte, né? Deve aparecer algum vídeo meu aí, mas não é na fonte que tem próxima à Universidade Gregoriana, né? Essa fonte aí é na Vila Borghese. De lá a gente foi à Fontana di Trevi, né? O guia deu explicações antes de a gente chegar lá, mas eu e minha esposa, como a gente já tinha um ingresso para entrar, que agora se paga 2 euros para entrar na parte mais próxima da fontana para jogar moedinha e tal. Eu não joguei, pessoal, moedinha, porque eu acho isso cafona. Desculpa quem gosta, mas eu acho brega. Isso aí eu acho que não tem nada a ver. Para vocês terem ideia, parece que o Vaticano, que é o Vaticano quem recolhe aqui dali, se eu não me engano, é 2 milhões de euros por ano que eles recolhem da Fontana di Trevi. Depois eu vou ver os valores corretos e deixo na descrição do episódio, ou se você estiver assistindo no YouTube, deve estar aí no vídeo, né? E aí a gente decidiu não ir, porque a gente já ia depois, então a gente foi tomar um sorvete e de lá a gente partiu para a igreja de Santo Inácio de Loyola, que tem uma ilusão de ótica no teto da igreja, né? Então, o guia também explicou. E aí, desta igreja, a gente foi para o Panteão, né? O Panteão de Roma, que é uma construção da Roma antiga, né? Tá ali de pé há muitos e muitos anos, acho que desde o primeiro século, do segundo século depois de Cristo. E aquele domo, né? Aquele domo incrível, né? O domo do Panteão, que está lá desde quando construíram. E há uma explicação de que aquele domo, se você colocasse uma esfera dentro do Panteão, a esfera vai estar no chão do Panteão, né? Encostando no chão, e faria toda a parte do domo de cima, né? E é incrível que aquela parte ali, para quem não sabe, aquele círculo lá de cima ele é aberto, né? Então chove, o que tiver que cair, se cair granizo, cai dentro do Panteão. E lá tem um sistema de drenagem que foi feito pelos romanos, que não deixa a água escoar para o restante da construção, né? Incrível. E tem toda uma questão também da luminosidade, né? Da luz do sol. Tem uma hora que a luz entra pela parte do topo do domo e consegue ficar faz assim o círculo de uma das entradas, né, da entrada principal do Panteão, né? Então, incrível. E aí, lá a gente já estava bem cansado, a gente ficou um pedaço lá sentado a cadeiras lá, porque aqui dali é uma basílica também, não me recordo agora o nome, eu vou deixar aí o nome. E de lá a gente já estava bem cansado, a gente ficou um tempo, eu ouvi algumas explicações, você gasta 2 euros para ouvir as explicações. E de lá a gente foi para o almoço, que foi na Ostaria di Pastini.
Eu confesso que eu não gostei tanto, assim, eu achei bom o almoço, mas eu tava com a La Galina Bianca na cabeça, né? E de lá a gente foi para Piazza Navona. Pessoal, eu tive que gravar esse outro vídeo porque eu esqueci de mencionar a nossa ida à Fontana di Trevi. Então, na Fontana di Trevi, vai passar aí as imagens, a gente pôde entrar, né, ficar mais próximo, porque a gente havia pagado os 2 euros, né, por pessoa. E você vai perceber aí muitos turistas, pessoas querendo tirar foto de todo jeito, algumas praticamente alugando o espaço, né, para aparecer na foto e muitas moedinhas, né? Eu, infelizmente, não gravei nada, nenhum vídeo meu jogando moeda na Fontana di Trevi. Por quê? Porque eu já mencionei que eu acho cafona e não ia me sujeitar a esse tipo de coisa. Mas tá aí as imagens e da Fontana di Trevi é que fomos à Piazza Navona, né, que também era um local que antigamente havia corridas, né? E também foi gravado alguns filmes, né? Foram gravados nessa praça. Tem uma fonte muito bonita, 3 fontes. Uma fonte no centro e 2 nas pontas, né? Uma em cada ponta. E de lá a gente queria ver um cenário especial que foi a gravação do clipe da música Tive Razão, do Seu Jorge. Para quem não sabe, ele gravou de frente da igreja Nossa Senhora em Vallicella e a gente foi até lá. Infelizmente, a gente não pôde fazer as fotos iguais porque a praça está em reforma. De lá a gente foi até a nossa hospedagem para seguir para Trastevere, porque a gente já tinha ouvido falar da parte noturna, né, de Roma, e que lá em Trastevere tem muitos bares, clubes e bons restaurantes. A gente não possuía nenhum restaurante na nossa lista de recomendação, né, que amigos nos recomendaram para a região de Trastevere. Por isso a gente acabou optando por um que a gente achou pelo meio do caminho. Essa opção não foi das melhores, por isso não vamos recomendar aqui, mas fique ligado se você for a Trastevere, se você estiver mais distante, como a gente estava na região de Roma Termini, vai ter de pegar um ônibus e na volta tem que ter cuidado, porque se tiver muita gente voltando de lá, os ônibus vão estar super lotados e eles ficam com os horários mais espaçados, e por conta disso e de a gente estar com vontade de ir ao banheiro, a gente acabou optando por pegar um Uber, e o Uber não saiu barato, foi 18 euros de lá até Roma Termini. Então fica ligado, se você estiver longe de Trastevere, talvez possa ter que pagar um Uber na volta, porque se você voltar no horário que muita gente volta, pode enfrentar problemas. E aí vamos para o terceiro dia, né? Então no nosso terceiro dia a gente optou por fazer um passeio mais light, porque a gente iria ao Museu do Vaticano, então ia ficar muito tempo em pé. A gente foi ao Mercado Trionfale, é um mercado mais popular lá da Itália, aliás, de Roma. A gente viu muitos italianos nesse mercado, então não tinha alguns turistas, mas eram poucos. Lá a gente aproveitou para saborear queijos. Um vendedor fez a gente provar alguns tipos de queijo, nos vendeu um queijo que a gente trouxe, um queijo trufado, muito bom. Agora eu já não me recordo o nome do queijo, mas eu posso deixar aí na descrição. A gente também provou algumas, tipo umas mini pizzas, uns snacks que eles vendem diferentes. Então vale a pena para vocês também provarem. Há restaurantes lá dentro também. A gente tomou um café. No caso, eu queria provar o cappuccino. Provei o cappuccino lá, gostei muito bem. E é uma dica, né? Se você for tomar café na Itália, né? Você sempre pede no balcão, porque existe um preço tabelado pelo governo, né? E você vai tomar muito mais barato. Se você sentar para tomar na mesa, eu acho que se levar também, se você optar por levar para casa, eu acho que vai sair mais caro. Então fica aí a dica. Do Mercado Trionfale, a gente resolveu almoçar lá próximo. E aí também a gente observou alguns restaurantes próximos do mercado. E a gente iria para o Museu do Vaticano e a gente viu o restaurante Osteria A65 e foi sensacional. Lá eu comi um espaguete, minha esposa um ravioli, e foi muito bom. E
tava com vinho e o preço não saiu caro. Depois eu posso deixar aí nos comentários ou na descrição do vídeo quanto é que a gente pagou por cada refeição, né? De lá a gente foi ao Museu do Vaticano, então fica a dica, esse restaurante fica próximo do Museu do Vaticano. A gente comprou os ingressos antecipadamente para o Museu do Vaticano e comprou para um tour guiado em inglês, tá aí? Mais uma vez o inglês surgindo aí para ajudar, né? E aí, pessoal, vamos já entrar no Museu do Vaticano para ver a Capela Sistina e conhecer um pouco mais, né, da história, e depois iremos para a capela, a Basílica de São Pedro. Ali, ó, dá para ver a fila. Então aqui estamos na Itália e ali, logo depois desse muro, é o Estado do Vaticano. E aí a gente fez um passeio, a guia explicou sobre várias obras do museu, né? Obras que incluem estátuas do período do Império Romano, obras de pintura, por exemplo, do pintor Rafael. Inclusive é uma pintura lá no qual tá bem... Eu vou colocar até a imagem aí, tá bem nítida, que havia ali um conflito entre ele e o Michelangelo. Inclusive o Michelangelo aparece na obra e ele também, né? O Rafael também. E a famosa Capela Sistina, né? Que eu não pude tirar foto nem filmar. Havia pessoas que faziam isso. Eu não quis desobedecer às normas, porque as normas eram que a gente não fizesse nenhuma gravação, nenhuma filmagem, nenhuma foto. Mas eu vou tentar deixar algumas imagens aí para vocês verem. E a belíssima obra de Michelangelo, né? Dele pinta o céu e o inferno, né? Que na parede da Capela Sistina. E o teto que fala da criação do mundo. E assim, sensacional, né? A gente ficou um tempo lá a observar e ver tudo aquilo. Eu nem acreditava que eu tava lá, pessoal. Então vale muito a pena ir. E se você puder pagar o tour guiado, vale muito a pena. Eu acho que... Eu já não me recordo o preço, mas vou deixar aí na descrição desse vídeo. De lá a gente foi na Praça São Pedro, onde a gente observou essa obra que foi inaugurada pelo Papa Francisco. Então foi uma obra pedida por ele, que conta um pouco da história dos imigrantes pelo mundo, né? Você pode observar nessa imagem que há pessoas de várias etnias. É belíssima essa obra que Papa Francisco deixou. E também a gente aproveitou para também circular pela Praça São Pedro, ver a imponência da catedral. A gente só não entrou na Basílica, mas aproveitamos para tirar fotos, contemplar o tempo e de lá seguimos para o restaurante La Balestra, que é um restaurante típico italiano. E ele é mais afastado, a gente teve de pegar um ônibus para ir até lá. E é um restaurante bem italiano, inclusive era a nona que comandava tudo lá. Tinha um nono também, mas a nona é que mandava em tudo. E nós, como éramos estrangeiros, né, e os garçons nos atendiam, mas a gente observava que os italianos geralmente ou era o nono ou era a nona que atendiam eles. De lá a gente voltou a visitar a Praça Navona, né, a Piazza Navona, e tomamos gelado italiano no Venchi, acho que é Venchi, vou deixar aí também na descrição deste episódio, e também visitamos a Piazza del Popolo, e nisso a gente encerrou o nosso terceiro dia. No quarto dia a gente queria visitar a Ponte Milvio, que é onde teve a batalha entre Constantino e Magêncio, que deu origem ao Arco de Constantino, porque ele venceu essa batalha. Inclusive há uma pintura no Vaticano sobre isso também. E aí a gente foi até lá, pegou um ônibus e foi até a ponte, que é um pouco mais afastado. Lá a gente visitou um café que a gente queria ir no banheiro e a gente comeu profiterole. E aí a gente tomou o café, pedimos no balcão. E aqui um dos últimos passeios nossos está sendo na Vila Borghese. E não vou andar o parque todo, que é enorme, é imenso. Estamos mais próximos da Piazza del Popolo. E daqui vamos ver o Circo Maximus, que é onde tinha as corridas de charrete, né? De cavalo com cavalo romano, na qual um competidor tinha que sobrar na corrida.
sem cair, né? Sem cair da charrete. E você vê muitas pessoas vêm pra cá. Hoje é um sábado, então vem curtir o sábado com a família no parque. Então, pessoal, estamos aqui no Circo Massimo, Circo Massimo, em italiano, que era o local onde havia as corridas de carruagens com cavalos, chamados bigas, né? Então eram as bigas e corriam geralmente 12 bigas, uma corrida de 7 voltas, e cada corredor geralmente eram escravos, mas tinha pessoas da plebe também, né? Havia plebeus também, e eles tinham que correr 7 voltas e eles poderiam jogar seus oponentes contra essa parte aqui do meio, que tinha umas colunas, geralmente nas curvas. E quando isso acontecia, né, geralmente a pessoa poderia morrer, eram quedas fatais, né? E no final, quem terminasse em primeiro era o vencedor. Havia pessoas que contavam as voltas. Havia também a apresentação de estátuas de deuses aqui. E além disso, além desse tipo de competição aqui, existia também caça a animais que acontecia aqui, né, nesse grande estádio para 250 mil pessoas na Roma Antiga, e algumas execuções públicas também, né? Então, esse pessoal era bem... Além do Coliseu, né, que havia briga de gladiadores e caça a animais, o pessoal era bem violento, né? Às vezes a gente olha isso, né, e vê assim, não consegue compreender, mas é porque a gente tem o olhar de hoje em dia, né? Talvez na época eles não viam com a mesma gravidade, ainda mais quando era escravo, plebeu, né? Então, complicado, né? Mas é isso, é história. Tem pessoas que dizem, eu não entrei no Coliseu, nem fui no Circo Máximo porque eu tenho, sei lá, vai bater uma energia ruim, mas em todo canto da Europa, né, ocorreu brigas e guerras. Então, acho que a energia ruim aqui vai ter em vários lugares, né? Lá a gente teve sorte porque era um sábado e estava tendo a feira medieval, então a gente viu exposições de coisas lá da época do Império Romano. As pessoas estavam fantasiadas, existia também lá tipo uma encenação, né, sobre coisas do Império Romano. Sarete voi, il comandamento decidere se lui è meritevole di tornare alla cittadinanza patria, senza infamia. Per quanto mi riguarda, dal punto di vista giuridico, Gaio è ammesso alla damnatio dell'uso, quindi a concorrere alla carriera gladiatoria. Ma non è così facile diventare gladiatori, bisogna passare una serie di giudizi. Quindi chiamate il medicus, che faccia la visita medica perché voglio assicurare. Havia também uma senhora que estava vendendo tintas, né? E expondo lá a parte de pinturas, assim, meio que referenciava a época romana. È sempre un affresco, questi sono sempre romani, infatti sono lucidi perché c'è la cera. Questi qua invece è incausto, quindi è il pigmento con la cera dentro. E infatti si dipinge a caldo. Poi per esempio a volte utilizzo anche il rosso dell'uovo, anche se più... cioè si utilizzava, non sempre ma si utilizzava. Il sarcofago delle Amazzoni per esempio è stato fatto con il rosso dell'uovo. E terminamos a nossa estadia por Roma e a gente teve que pegar um transfer para Fiumicino, porque a gente foi com essas empresas low cost, a gente foi por Ryanair e voltamos por Wizz. E a volta pela Wizz era cedo, no domingo, 6 horas da manhã. E a gente pensou, vamos ficar em Fiumicino, né, que é a cidade do aeroporto. Mas não foi uma boa ideia, pessoal, porque a gente foi para uma hospedagem na qual... Primeiro teve uma confusão porque eu fiz a reserva pelo Booking e o cara disse que não tinha mais o quarto que eu tinha reservado pelo Booking, se eu podia ficar em outro, que era menor.
Eu disse que sim e perguntei se eu iria pagar a mesma coisa. Ele disse, se você cancelar no Booking, você pode reservar comigo e você vai pagar mais barato. Fiz isso. Mas aí, o que é que acontece? Cheguei lá, o quarto estava desarrumado. Então havia hóspedes, a gente observou que haviam hóspedes lá antes de nós e que não haviam limpado. Eu comuniquei com o rapaz disse que houve um problema com as meninas que limpavam lá, pediu desculpas e foi tentar atrás delas, não conseguiu achar ninguém, e aí acabou que ele disse que poderia ver um outro local ou se eu poderia ficar lá desde que ele trouxesse as roupas de cama pra gente trocar. Como a gente não tinha muito tempo, porque a gente só ia ficar lá uma noite para sair cedo, aí eu, tudo bem. Eu e minha esposa decidimos ficar lá. Mas foi chato, porque nenhum banheiro estava limpo, assim, o lixo do banheiro estava sujo. E aí, além disso, além dessa chatice, né, a gente descobriu que para ir para o aeroporto, a gente iria gastar 25 euros de Uber, ou com o amigo lá do cara ia ser 30 euros e era mais garantido, porque o Uber poderia ter problemas porque era domingo cedo, né? E ônibus não tinha, que era domingo. Então assim, não foi uma boa jogada ter ficado lá e eu não recomendo vocês ficarem em Fiumicino, né? Foi um perrengue que a gente passou, porque teve toda essa confusão. Mas aí a gente aproveitou para circular pela cidade à noite. Encontramos um local maravilhoso e barato, que é o Supli Bros. Inclusive vou deixar aí um vídeo aí, que eu mostro um pouco. Mostra eu comendo um supli de carbonara. Então o supli é aquela bolinha frita, né? De risoto, só que no caso era uma carbonara, uma bolinha de carbonara frita, né? Rapaz, se eu tivesse supli todo dia, onde eu moro, eu acho que eu comia aquilo e ia ficar gordo, viu? Que é muito bom. E também lá a gente comeu um calzone delicioso, o melhor calzone que eu já comi na minha vida. Então recomendo, se você ficar em Fiumicino mesmo, com a minha recomendação de não ficar, de você ir lá no Supli Bros. E é isso. E assim termina nossa estadia em Roma. Espero que esse vídeo possa trazer muitas dicas para você que está pensando em ir para Roma, que está fazendo o seu roteiro. Aqui no Diverse Língua a gente não fala só de turismo, a gente fala sobre aprender outras línguas, sobre masterizar o inglês, sobre o nosso português, a nossa língua portuguesa, né? A gente falou recentemente sobre o português do Uruguai. Então vai ficar alguns vídeos aí para vocês assistirem. E se você quer um vídeo sobre o tour gastronômico em Roma, deixa aí nos comentários que eu vou saber que isso te interessa e aí a gente pode fazer um vídeo mais específico sobre esse assunto, ok? Te vejo no próximo episódio do Diverse Língua.